E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo capítulo do livro, que é chamado Estruturas Sintáticas e a Reinvenção da Teoria Linguística, que é um capítulo escrito pelo professor Gabriel Otero e o professor Sérgio Minuzzi. Esse capítulo especificamente vai tratar sobre o livro Estruturas Sintáticas, que é um livro do Chomsky. Eu acho que o primeiro livro grande dele, que foi publicado em 1957, e é um livro constituído de anotações, não é tipo algo bem estruturado assim, são anotações das aulas dele que ele dava lá no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, porque lá no MIT não tinha um departamento de linguística estabelecido, como o nome já diz, é um instituto tecnológico, não tinha espaço para estudos linguísticos nessa época. Então, o Chomsky ele tinha uma certa liberdade do modo como ele ensinava, então ele conseguia desenvolver suas ideias com muito mais facilidade lá do que em outros locais como Harvard, que tinha já seus departamentos de estudo sobre a língua, tá? Então, o Chomsky nessa época dava aulas de inglês, alemão, outras línguas, lógica, e ele tinha um contato muito grande com a lógica e com a matemática. E aí, o Estruturas Sintáticas é meio que uma tentativa de introduzir o modo como ele via a linguagem, que a gente viu como um sistema gerativo, a partir de regras que geram as frases da língua, e ele vai começar isso com estruturas sintáticas. Esse livro ele surge 2 anos depois eu acho que é tese de doutorado, não fala no livro, nesse livro aqui, fala só que é uma monografia de fôlego, mas se eu não me engano é a tese de doutorado dele, que é a estrutura lógica da teoria linguística, orientado por aquele cara que a gente viu, que é chamado de Zelig Harris. E nessa tese, o Chomsky já traz uma ideia de, da sua teoria. Só que essa teoria também já tinha alguns traços já sendo desenvolvidos no próprio TCC dele, que foi sobre a morfofonêmica do hebraico moderno. E você pode pensar, nossa, o Chomsky é um super gênio, talvez. Mas ele também tinha uma pessoa que eu incentivava bastante. O pai dele estudava a história gramática do hebraico, então ele teve uma base em filologia, um background, né, muito forte. E era um cara que estudava muito. Então ele foi aluno do Zelig Harris, e como ele era aluno de estruturalistas, seus primeiros textos tinham uma escrita mais estruturalista, porque era voltado a eles, né? Porque nessa época não existia uma tendência gerativa ainda. E ele não ia aparecer do nada querendo quebrar uma tradição inteira, sendo que ele ainda era aluno nessa época. Estruturas sintáticas em si é considerado uma bola de neve na avalanche cognitiva. Por quê? Porque nessa época o método que estava a teoria que estava em voga com muita força era o behaviorismo, que analisava o comportamento visível do ser humano. Já a visão cognitiva tende a olhar mais para a mente em si. Então, foi uma bola de neve no sentido de que foi o pontapé para que mais trabalhos nessa vertente de estudo da língua, que tentem olhar mais para a cognição, conseguissem se desenvolver. Então, meio que foi crescendo de pequenas anotações que viraram um livro. As resenhas que saíram logo depois da publicação de estruturas sintáticas elogiavam o modo como a teoria era criada, que era uma teoria como se fosse uma teoria química ou física, que era uma teoria mais formal de explicação. Uma explicação rigorosa, um sistema axiomático explícito, axioma, são afirmações que não precisam de prova, basicamente. E tinham teoremas que poderiam ser comprovados com dados e intuições. A partir de agora, a gente vai olhar capítulo por capítulo sobre estruturas sintáticas, o que é que fala em cada parte do livro. O prefácio, ele é bem rápido, né? Ele faz uma análise da estrutura sintática em sentido lato, ou seja, ele vai dizer que o livro vai falar disso, tipo, da sintaxe em sentido lato, sentido maior, ou seja, diferente da semântica, e em sentido mais estrito, separando a sintaxe da fonologia e da morfologia, que eram as grandes áreas de pesquisa da vertente estruturalista.
Ele também vai dizer que vai defender uma teoria geral formalizada, que independe de outras áreas da linguística para que seja formulada. A sintaxe vai ser meio que autônoma nessa visão que ele está desenvolvendo. O primeiro capítulo também é mais rápido e ele vai tentar definir alguns termos. Por exemplo, sintaxe. Sintaxe nada mais é do que o estudo das regras e princípios dos processos mesmo, por meio dos quais as sentenças são produzidas. Então, tem uma regra que fala, produz a sentença dessa forma, dessa forma, dessa forma, e as sentenças vão ser produzidas assim. Óbvio que não é desse mesmo jeito, na verdade é um processo mais complexo, mas é no sentido de ter uma regra que é seguida para formar as frases da língua. E isso é a sintaxe, estudar, é o estudo desses processos de formação das frases. Então, ele diz que o objetivo de uma teoria linguística assim tem que ser, que com foco na sintaxe, tem que ser a construção de uma gramática. Ou seja, quem for estudar linguística na visão de Chomsky tem que construir uma gramática. E o que é uma gramática? É um mecanismo gerador das sentenças. Então, esses princípios e esses processos vão ser estudados para que eles possam ser formalizados em regras que gerem as sentenças possíveis da língua. E, ao mesmo tempo, essa tendência ela é contra o estruturalismo. Por quê? Porque o estruturalismo ele tem um método indutivo, ou seja, ele vai partir dos dados que ele encontra na vida real para tentar encontrar uma gramática para a língua. Aqui não. Como o método da teoria gerativa é hipotético e dedutivo, ele vai focar muito nas sentenças bem formadas. Ou seja, são sentenças bem bonitinhas assim, que tem sujeito, verbo, complemento, tudo certinho, que não necessariamente acontece assim no dia a dia, mas que elas capturam, como a gente vê no capítulo 1, na ideia do fenômeno, captura um aspecto que seja relevante para aquela análise. Então, é um método, ele busca os dados de uma forma diferente. Além disso, o objetivo da teoria linguística, na visão do Chomsky, seria a descrição da competência linguística, que ele, anos depois, vai chamar de língua I de interna, uma língua interna. Mas a competência é a nossa capacidade de produzir sentenças, a nossa capacidade, a língua que está na nossa cabeça, basicamente. O desempenho, que é o que a gente usa, o que de fato a gente fala, é o que o estruturalismo estudava, que depois o Chomsky vai chamar de língua língua externa. E aí a gramática vai ser esse conjunto de regras e princípios que geram todas as sentenças da língua, e somente elas. A gente vai ver por que e somente elas. Então, calma. No segundo capítulo é onde a gente vai ver isso. O Chomsky vai falar que, além de uma gramática dessas regras terem que produzir todas as sentenças possíveis da língua, ela também tem que rejeitar todas as sentenças impossíveis. Como assim? A gente não produz frases sem sentido. Eu, você, qualquer outra pessoa, não produzimos frases sem sentido. Na verdade, as frases que a gente produz, têm sim sentido, sempre é bem estruturada, tem uma estrutura por trás. Então, a gente não produz o que é chamado de dado negativo, que são essas frases com problemas sintáticos. Então, a gramática, as regras as regras que permitem a formulação de uma frase, elas têm que impedir a formulação de uma frase errada. Então, veja que é meio que uma faca com dois... Meu Deus, como é que chama? Esqueci. Dois gumes. Uma faca de dois gumes. Acho que é assim. Mas, enfim, é meio que para os dois lados. E para analisar isso, quem é que vai conseguir dizer, por exemplo, o que é uma frase bem formada? O que é uma frase que não está bem formada, que é agramatical, ou seja, que está fora da língua? O Chomsky vai dizer que como o indivíduo tem capacidade, tem a competência linguística, então ele próprio pode dizer o que é uma sentença ou não na língua dele. Então, você só mostrar a sentença para um falante nativo e ele vai poder dizer claramente, pelo julgamento de gramaticalidade, se aquela frase faz ou não parte da língua. Entendem? Então, é um método que é basicamente comportamental.
você vai olhar para o conhecimento intuitivo, ou seja, a pessoa ela meio que sente que sabe, a intuição do falante. E como o pesquisador, o próprio pesquisador, ele é um falante nativo da língua, ele próprio pode ser a pessoa que vai estar analisando. Então ele vai ver uma frase e vai dizer, ó, essa frase faz parte da língua. Então se a gramática está gerando essa, então essa frase, a gramática está ok. Se está rejeitando outra, também está ok, porque aquela outra frase não faz parte da língua. Então esse método comportamental era usado. Hoje nós temos outros métodos, principalmente experimentais, eletrocefalograma, rastreamento ocular, tem leitura automonitorada, tem um monte de coisas que as pessoas desenvolveram, os pesquisadores desenvolveram com o tempo. Mas esse método comportamental ainda é muito usado, principalmente na versão, nas pessoas que estudam a teoria em si, gerativa. E aí, esse julgamento de gramaticalidade é justamente essa reação do falante ouvinte à sentença. Então ele ouve e vai dizer se aquilo faz parte ou não da língua. Tem outro julgamento que é chamado de aceitabilidade, que ele se refere, isso é mais complicado, que ele é a conclusão que o pesquisador chegou a partir do seu juízo de aceitabilidade, ou seja, de que aquilo faz parte, de que aquilo é aceitável na língua, na gramática da língua, porque ele tem conhecimento linguístico, e além do conhecimento linguístico, ele tem um conhecimento técnico da língua, e junto com os aspectos teórico, analítico e metodológico. Então, são da teoria, da metodologia de pesquisa e do método de análise. Juntando isso e juntando a sua própria intuição, os seus juízos de aceitabilidade, ele vai entender que aquela frase, que aquela gramática, que a gramática daquela língua permite sim essa frase. Então, a gramaticalidade é como se fosse usada por pessoas comuns. A aceitabilidade é por uma pessoa que estuda aquilo e tem um conhecimento técnico. Além de, claro, ser falante nativo daquela língua também. Então é como se essa pessoa, que é o pesquisador, tivesse um conhecimento a mais. Que é um conhecimento técnico a mais. Mas aí é um modo como a gente pode diferenciar julgamentos de gramaticalidade e aceitabilidade. Além disso, nesse segundo capítulo, vai haver um distanciamento da noção semântica. Da semântica em si mesmo. Não sei porque eu botei noção. Por quê? Se a gente pegar uma frase como ideias verdes incolores dormem furiosamente, essa frase não tem sentido nenhum. Ideias verdes incolores. Mas veja que ela é muito diferente de uma frase do tipo o menino, a menina comeu o menino, a menina. Então, se a gente sair juntando várias palavras sem ordem, sem estrutura por trás, a frase fica estranha. A gente ouve um estranhamento. Já nesse caso aqui, a gente não ouve um estranhamento a nível de construção da frase, mas sim de sentido. Então, dá para a gente separar sintaxe de semântica, estudo da formação da frase, né, das regras que proporcionam a formação da frase, e o estudo do sentido da frase, que seriam coisas separadas. Nos 3 capítulos seguintes, 3, 4 e 5, o Chomsky vai tentar refutar modelos de gramática que eram utilizados na época e eram aceitados. Então, lembram que no MIT não tinha um departamento de linguística? Então, naquela época, o pessoal achava que outros tipos de gramática eram ok, conseguiam explicar a língua. A primeira delas era chamadas cadeias de Markov, que eram gramáticas de estado finito, ou seja, é difícil de explicar, mas é como se fosse uma gramática que ela só consegue relacionar, as palavras que só conseguem se relacionar com um termo que está do lado delas. Então, por exemplo, a menina bonita. Então, você tem a, que junta com menina. Esse a se relaciona com menina. Menina com bonita também. Então, a menina bonita. O menina, ele meio que tem 2 tracinhos assim, ó. Só que nem a e nem bonita se relacionam. Na verdade, eles são meio que independentes. A pessoa que tá, o termo que está relacionando os dois, que está relacionando um e o outro, é menina. A menina bonita. Mas termos que estão mais distantes não teriam relação. Só que isso não faz sentido na língua, porque muita coisa a gente fala que tem relações que são muito distantes. Um próprio exemplo disso é a relação de condição. Se Pedro fizer isso, ele vai ficar de castigo. Então, ele fica de castigo. Então, esse se e esse então tem uma relação,
de condição e execução, basicamente. Então, a condição para algo ser efetuado, ser executado, é uma, e aí, se essa condição for atendida, então vai ser executado. Essas relações de distanciamento, que elas estão mais distantes a nível de frase em si, mas que na estrutura por trás elas estão muito próximas e relacionadas, essas cadeias de Markov não davam conta. Essas estruturas, essas relações. Dessas relações que é de hierarquia, como a gente chama. Outro tipo de gramática, de modelo gramatical, eram as estruturas sintagmáticas. Essas sim, essas dão conta dessa relação que existe entre termos mais distantes. Um exemplo de gramática, de estrutura sintagmática, é essa da foto ao lado, que é meio que uma árvore, como a gente chama tecnicamente, uma árvore sintática, que meio que os termos da frase, a frase que está aqui, ó, deixa eu pegar um setinha. A frase que está aqui, um menino come muito, que tem essas palavras uma do lado da outra, na verdade, por trás dela tem toda uma estrutura que é formada para que a frase tenha sentido. E essa estrutura sintagmática dá conta disso. E o que são sintagmas? São blocos significativos, por exemplo. Aqui é um sintagma nominal, aqui é um sintagma verbal, junto com esse daqui também é um sintagma verbal, formando a sentença. Então, esses nomes, sintagma nominal, sintagma verbal, formam a estrutura sintagmática, basicamente. E eles dão conta, sim, dessa estrutura, mas tem um problema. Tem um aspecto da língua que ele não consegue dar conta. Por exemplo, a relação que existe entre uma frase que é afirmativa, uma frase interrogativa e uma frase negativa. Se eu disser, eu como bolo, eu como bolo, eu não como bolo. Essas frases, elas expressam coisas diferentes, mas a gente sabe que elas têm relação, a ideia de comer o bolo, seja sendo afirmada, interrogada ou negada. Então essas frases, ou então as frases na voz ativa e na voz passiva. João matou Pedro. João dirigiu o carro. O carro foi dirigido por João. Embora as frases sejam diferentes, a gente vê que tem uma relação entre elas. A estrutura sintagmática não dá conta disso. O que é que explica que duas frases diferentes tenham relação? E aí é que entra o modelo que o Chomsky vai propor, que é o modelo transformacional. Ele vai dizer que estruturas que são mais nucleares, frases mais simples, podem sofrer transformação e se tornar outras frases. E aí essas frases mais nucleares ou simples e essas frases que são derivadas, que aparecem após a transformação, têm relação entre elas. Por isso que existe esse modelo que é chamado de transformacional. Mas esse modelo transformacional não abandona as estruturas sintagmáticas. Ele é meio que acrescenta essa noção de transformação para melhorar o modelo, melhorar a gramática e dar conta das frases que a língua é possível de produzir. Entendem? Então, nesse modelo transformacional, uma sentença nuclear ela é alterada em algum aspecto específico, como a função gramatical de um termo. Por exemplo, o sujeito pode virar objeto, e ela vai se tornar outra frase. Por exemplo, a interrogação do inglês. I like coffee. I like coffee. Eu gosto do café. Quando vai para a interrogativa, fica do I like coffee. Então você vê que surge um do aí. De onde é que aparece? Então tem que ter uma regra que explique por que esse do aparece. Outra coisa é o que é chamado de pulo do afixo, que é uma transformação obrigatória no inglês, mas aparentemente, se olhar no português, eu não sei se eu entendi direito o que é um pulo do afixo, mas eu imagino que seja isso daqui. Por exemplo, quando a gente vai falar uma coisa no futuro, a gente fala, por exemplo, eu poderei levar o carro. Mas a gente pode botar eu vou poder levar o carro. Então é como se esse tracinho aqui, ó, esse ei, que indica o futuro, fosse para trás e virasse um outro verbo, um verbo ir, né? Eu vou poder levar o carro. Então, meio que o afixo pula para cá. Mas eu não sei se eu entendi direito. Enfim, essas transformações elas podem ser obrigatórias ou opcionais. Obrigatórias é quando a frase fica imperfeita se ela não acontecer. No inglês, por exemplo, o pulo do afixo é obrigatório. Mas opcionais quando elas não necessariamente precisarem acontecer. Então, as frases obrigatórias, as transformações obrigatórias, geram frases derivadas e quando não ocorre transformação, ou seja, quando é opcional,
Assim, fica uma sentença que é chamada de nuclear. Então, teriam as sentenças nucleares e derivadas. E a gramática, assim, foi começando a ser chamada de gramática transformacional ou gerativa transformacional. Então, o modelo basicamente seria assim. Os termos, a estrutura sintagmática seria montada, ela montaria uma sentença nuclear. Essa sentença nuclear, se for obrigatório, ela passaria pela estrutura transformacional para ser transformada em uma outra sentença. Por exemplo, na voz ativa, o menino dirige o carro, vai passar para a voz passiva, o carro é dirigido pelo menino, e aí depois ela vai receber as regras de escritura de fala mesmo, para ser dita normalmente, nesta estrutura morfonêmica, para ser produzida pela boca, por exemplo. Todas as sentenças da língua ou são nucleares ou são derivadas. Então, ou elas sofreram derivação, transformação, ou não. No capítulo 6, ele vai dizer sobre condições que precisam ser satisfeitas por uma teoria formal da língua. E são duas condições, basicamente. A condição de adequação, ou seja, as regras têm que estar, a gramática produzida tem que estar de acordo com as sentenças possíveis da língua, tem que produzir essas sentenças e rejeitar as que não são possíveis, dando conta dos juízos de aceitabilidade, e a condição de generalidade. Essa aqui é muito interessante, porque é basicamente assim. A teoria, ela não pode ser relacionada a uma língua específica. Então, é como se a ideia fosse criar uma teoria mais geral que conseguisse explicar toda e qualquer língua. Como se toda e qualquer língua tivesse algum tipo de relação entre elas para que pudesse ser resumida em uma teoria mais geral da linguagem. Entenderam? Que depois a gente vai chamar... A gente, já estou me incluindo. Depois o pessoal que estuda isso vai considerar, vai chamar de gramática universal, que é uma gramática com a qual todos os seres humanos nascem e recebendo certos estímulos linguísticos, essa gramática começaria a formar a língua que o usuário tem quando ele vira adulto, por exemplo. Mas é basicamente isso. Então, as noções, os termos, as explicações não podem ser específicos de uma língua como o inglês, por exemplo. Teria que ser aplicável a outras línguas. Outra coisa no capítulo 6 é que ele vai comparar método de dizer se uma gramática é boa ou não. Por exemplo, dois linguistas construíram um mecanismo gerador de sentenças, uma gramática. Qual das duas é melhor? No modelo estruturalista, eles trabalhavam com um procedimento de descoberta. Então é como se eles pegassem um monte de gravação de fala, começassem a analisar, até que eles encontrassem padrões e encontrassem uma gramática que explicasse aqueles dados. Mas vocês veem como isso é limitante? Porque é uma gramática que vai explicar aqueles dados que entraram, não outros dados, entendeu? É um problema em si do método indutivo. Mas vamos lá. Então, além desse problema que esse método de descoberta tem, descoberta da gramática, a partir dos dados, outro método é porque ele implica dizer que para você estudar a sintaxe, que é uma formação de frase, primeiro você tem que estudar a formação de palavras. E para estudar a formação de palavras, primeiro você tem que estudar a formação dos sons das palavras. Então é como se você primeiro tivesse que resolver os problemas da fonologia, depois da morfologia, para depois estudar a sintaxe. Porque você está trabalhando com a noção de formação das frases que são ditas. O Chomsky vai dizer, não faz sentido, senão a gente nunca vai chegar em lugar. Porque é meio impossível de resolver tudo antes de chegar à sintaxe. Vai passar 400 anos, não vai ter estudo sintático. O que ele vai propor é um procedimento, na verdade, de avaliação. Então, como o método é dedutivo, né, então você vai partir do geral, tentar uma explicação geral que explique as sentenças da língua. E digamos que você tem um princípio 1, que as frases da língua são geradas de x, x, x. Outro linguista disse que as frases da língua são geradas por y, y, y. Como saber qual é melhor? Então, meio que várias pessoas vão tentar propor e a gente vai avaliar qual é a melhor. E qual é a métrica para avaliar qual é a melhor? Por exemplo, se as duas, o x, x, x e o y, 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 explicam a mesma coisa,
você tem que escolher a mais simples. Então, você vai partir da ideia de que a gramática, se ela explica a mesma quantidade de coisa e ela é mais simples, ela é melhor. A gente chama isso de navalha de Ockham. É você partir do princípio de que se duas coisas explicam a mesma coisa, mas uma delas é mais simples, escolha essa. Se as duas, por exemplo, se uma explicar mais que a outra, a gente pega essa que explica mais. Mas se elas explicam a mesma coisa, a gente vai para a noção de simplicidade. Essa noção de simplicidade é justamente algo que guia muito a teoria gerativa até hoje. Encontrar a gramática que mais explique as frases da língua de forma mais simples. Tá? Vamos lá. Aí no capítulo 7 vai dizer que o modelo transformacional ele simplifica a gramática por conta desse que a gente já falou. Então, as frases, ao invés de você tentar dobrar as frases nucleares, porque, por exemplo, você teria o menino comeu o bolo e o bolo foi comido pelo menino. Seriam duas frases diferentes. Então, meio que dobraria a quantidade de problemas que você teria que encontrar que teria que resolver para fazer uma gramática. Já quando tem um modelo transformacional, você só tem metade dos problemas, metade das frases, e a outra metade é gerada por transformação nas frases anteriores. Então ele acaba simplificando a quantidade a gramática em si, ele simplifica por conta disso. Ele meio que diminui a quantidade de passos, a quantidade de regras necessárias para se formar as frases. Porque senão você precisaria de uma regra específica para formar a voz passiva e uma regra para formar a voz ativa. Aí nesse capítulo 7 também, há uns exemplos de transformações, o pulo do afixo, a introdução do do na frase, tem também a formação de interrogativas com who, what, que também tem no português. Por exemplo, what did you eat? O que você comeu? I ate pizza. Eu comi pizza. Mas veja uma coisa interessante. O que é que você come está depois do verbo, né? Só que na pergunta ele está no começo. Então como é que bexiga um negócio que está no começo é respondido no final? Entenderam? Ó, o que você comeu? No português a gente consegue botar no fim. A gente pode dizer você comeu o quê? Eu comi pizza. Mas esse o que também pode ser botado no início. Como é que a gente faz isso? É um tipo de transformação, então. A transformação de que você comeu, passa para o começo. No caso, essa frase teria que passar por duas transformações, né? Porque coloca o do aqui também. Que é o did, né? Que é o do ano passado. Embora, assim, muitas dessas transformações foram reformuladas, outras abandonadas, porque, como a gente viu no capítulo 1, a teoria está sempre se revisando em prol de melhoras, algumas coisas permaneceram. Essa noção de simplicidade, de teoria geral, de centralidade da sintaxe, critérios de adequação e generalidade, porque são coisas que guiam. Eu não sei se vocês lembram da noção de núcleo e heurística. É como se fosse o núcleo e a heurística do programa gerativo mesmo. De que isso aí não vai mudar. O que muda é o modo como ele vai tentar criar hipóteses para explicar esses fenômenos da língua. Tá? O capítulo 8 ele vai tentar reforçar a necessidade da estrutura transformacional, esse nível de representação, vai argumentar a favor, e ele também vai mostrar que alguns problemas semânticos podem ser resolvidos por meio da sintaxe e não da semântica. Um deles é a ambiguidade. Alguns casos de ambiguidade só são solucionados por vias sintáticas. Há outros casos de ambiguidade que é pelo som. Por exemplo, a name, um nome, e a name, uma mira, entendeu? Que são sons parecidos. E aí ele vai mostrar o caso de The Shooting of the Hunters, que pode ser que os caçadores podem ter tomado um tiro ou dado um tiro em alguém. Então, essas duas frases poderiam ter, essa frase aqui de cima poderia ter essas duas interpretações de baixo. Alguém atirou nos caçadores e os caçadores atiraram em alguém. Como explicar essa ambiguidade? Você não consegue explicar pela noção da estrutura sintagmática. Você precisa das transformações, segundo Chomsky nessa época. Porque ele vai dizer o quê? Essa frase tem uma estrutura base do tipo alguém fez alguma coisa.
Então, alguém atirou nos caçadores. Essa frase é derivada e ela é transformada nessa daqui, que é eliminar, meio que elimina o verbo. Ó. Então tem um determinante, ó, the shooting of the hunters. E aí esse The Hunters, ele poderia ser tanto esse SN1 quanto esse SN2. Ou seja, ó, veja, olha aqui em cima, o The Hunters pode estar tanto no começo quanto no final. Então, na verdade, o que explica a ambiguidade dessa sentença aqui é que essa, como a gente viu, é uma sentença derivada, ou seja, ela passou pela transformação, só que ela pode ter vindo tanto dessa sentença nuclear aqui, alguém atirou nos caçadores, quanto nessa que os caçadores atiraram em alguém. Porque, perdão, porque ela gera essa transformação e isso aqui acaba ficando confuso, entenderam? Então acaba, ele consegue explicar a ambiguidade dessas frases por meio da noção de transformação. Na verdade, duas frases nucleares diferentes acabam gerando uma única transformação, que fica parecida. E isso não acontece em outras frases. Por exemplo, quando a gente pega a frase nuclear, o leão rugiu, the lion roared, você tem que o leão rugiu. Você não tem outro tipo de interpretação base, entendeu? Essa frase nuclear mesmo. Agora, the roaring of the lion também não gera, que é o problema daqui. Aqui gera, porque tem duas sentenças nucleares. Aqui não, a única sentença nuclear possível é essa daqui. No caso de the raising of the flowers, que é o crescimento das flores, vai ter que ser sempre alguém criou as flores. Criou no sentido de cuidar, cuidou das flores. Entendem? Então, não gera ambiguidade em nenhum desses dois casos, porque a sentença nuclear é só uma. Então, gera transformação, ok. Nesse caso aqui, tem duas. Então, a transformação ela fica confusa. Pode ser tanto uma quanto a outra. Então, algumas noções de significado podem ser explicadas pela sintaxe. Uma noção e aí o Chomsky vai defender no capítulo 9 que é possível construir uma gramática sem apelar para o significado. Que esses argumentos, por exemplo, ambiguidade, a noção de compreender uma sentença, de interpretação, é baseado na intuição. E como a gente viu, a intuição pode ser estudada pelo método formal. Então, dá para estudar o sentido, o significado, sem apelar para uma semântica, só com base nos mecanismos sintáticos. É basicamente isso que o Chomsky está dizendo. Aí, um exemplo disso são os papéis temáticos. Papel temático é um papel que um termo da frase tem na execução de uma ação. Por exemplo, Pedro atirou em João. O Pedro é o agente. Então, o paciente é o João, porque ele sofreu a ação. Então, esses papéis, o que é que uma coisa está fazendo, o que é que outra está fazendo, podem ser explicados também por essa noção aqui de sentenças nucleares e transformações, tá? Depois eles vão melhorar essa definição aqui com os estudos, depois com o tempo, né? Já que esse livro tem 70 anos quase. E vão notar que é por conta do tipo do verbo. O verbo seleciona certos tipos de argumentos e atribui a eles certos papéis temáticos, como agente, experimentador. Tem um monte de pesquisa sobre isso, mas não cabe aqui. O Chomsky ele reconhece, entretanto, que existe sim uma correspondência entre sintaxe e semântica, ou seja, entre a formação da frase e o sentido. Só que, como a semântica naquela época era meio inexata, meio difícil de analisar de uma forma, analisar de modo formal, de ter uma noção exata que explique as coisas, não é bom levar em consideração em análise. É melhor ficar na sintaxe, porque a sintaxe é mais exata nesse sentido, de ter métodos mais exatos. E aí isso acabou sendo conhecido pejorativamente mesmo, essas pessoas começaram a criticar
como sintático-centrismo, de que a pessoa só olha para a sintaxe, não está vendo mais nada na língua, não vê mais fonologia, não vê mais morfologia, não vê mais semântica, não vê discurso, não vê nada. É uma crítica que é feita à teoria gerativa. Esse foi o Estruturas Sintáticas, que é o primeiro livro do Chomsky que começou essa revolução cognitiva, basicamente. Só que algumas palavras finais dos autores do capítulo. Nesse livro, não há uma preocupação com dois problemas que vieram a ser caros para a teoria, que é o problema da aquisição, como é que uma criança adquire uma língua, e com a realidade psicológica das regras. Como é que esse monte de regra é processado na cabeça do indivíduo? São dois problemas que hoje são muito estudados, mas que nesse livro específico o Chomsky não toca. Ele vai tocar no problema da aquisição, no próximo livro dele, que é o Aspectos da Teoria da Sintaxe, que é assunto para o próximo capítulo desse livro aqui. Só que esse livro, na verdade não, eu errei, perdão. O próximo capítulo desse livro aqui vai falar sobre a resenha que o Chomsky fez ao livro do Skinner, que foi o comportamento verbal. Que junto com as estruturas sintáticas e junto com o próximo livro dele, que é no capítulo 4, que é o Aspectos da Teoria da Sintaxe, vão promover um pontapé na revolução cognitiva, de você começar a olhar para a língua, olhar para os processos mentais envolvidos na formação das frases. Então é isso, esse é o fim do capítulo e adiós.